Eu quero que tu preste atenção numa coisa muito específica hoje. Não no que tu diz que acredita sobre merecimento, mas no que tu faz. Quando alguém te elogia, tu recebe? Ou tu desvia o olhar, minimiza, ri sem graça? Explica porque nem foi tanto assim. Quando uma oportunidade boa aparece, tu te permite considerar que ela pode ser tua? Ou tu começa a encontrar motivos para nem tentar? Quando as coisas começam a dar certo, tu consegue relaxar? Ou tu fica esperando o momento em que tudo vai desandar? Quando recebe algo bom, amor, dinheiro, reconhecimento, cuidado, tu consegue simplesmente receber? Ou lá no fundo tu fica te perguntando, quanto isso vai durar? Isso não é humildade, meu amor, isso não é prudência. Isso é uma instrução sendo guiada. Uma instrução que talvez tenha sido instalada em ti antes mesmo de tu ter consciência para questionar. Uma instrução silenciosa que diz, isso não é para ti. E hoje a gente começa uma nova série aqui, indo direto nesse ponto. A pergunta não é apenas, por que eu sinto que não mereço? A pergunta mais profunda é, quem te fez acreditar nisso? Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje começa uma nova série. E eu sinto que ela conversa com tudo que nós temos construído até aqui. Nós vamos falar sobre merecimento. Mas eu vou te avisar já de cara uma coisa. Nós não vamos falar sobre merecimento de um jeito raso. Eu não vou falar sobre autoestima. E eu não vou ficar repetindo frases bonitas, para que tu fique só no Ctrl+C, Ctrl+V aí, não. Eu não vou ficar falando sobre acreditar em si de uma hora para outra, como se isso resolvesse tudo na vida. Nós vamos olhar para o merecimento como uma construção emocional, espiritual e sistêmica. Nós vamos olhar para a origem da crença de que tu não merece. Para quem instalou isso, para como essa crença opera, porque ela está protegendo aí dentro. E para o que começa a se abrir, quando tu deixa de obedecer uma instrução que talvez nunca tenha escolhido seguir. Esse é o episódio 1 da série sobre merecimento. E hoje a minha pergunta para ti é, quem disse que isso não é para ti? Queridão, queridona, a maioria das conversas sobre merecimento começa no lugar errado. Começa dizendo que tu precisa acreditar mais em si, que precisa se valorizar, que precisa se permitir. E sim, ok, tudo isso é muito importante. Mas existe uma camada anterior a isso. Porque antes de tu tentar acreditar que merece, talvez precise entender por que aprendeu que não merecia. O não merecimento quase nunca nasce sozinho. Ele é aprendido, absorvido, herdado. Ele nasce em ambientes onde existem regras silenciosas sobre quem podia receber e quem precisava apenas dar. Quem podia descansar e quem precisava servir. Quem podia brilhar e quem precisava se diminuir. Quem podia ocupar espaço e quem precisava não incomodar. Toda a família tem uma espécie de economia emocional, vou botar aqui entre aspas, tá? Mesmo que ninguém fale sobre isso. Existe quem pode pedir e quem precisa adivinhar. Existe quem pode receber cuidado e quem vira o cuidador. Existe quem pode falhar e aquele que precisa dar conta. Existe aquele que pode querer e aquele que aprende que querer demais é perigoso, egoísta ou inadequado. E talvez tu tenha crescido dentro
de papéis que diziam assim: não pede muito, tu não pode querer tanto, não te aparece muito, tu não pode dar trabalho, tu não pode brilhar tanto, tu não recebe sem devolver, não seja tão feliz porque alguém pode se incomodar com isso. Sabe aquele cutucão assim embaixo da mesa, tipo, tá rindo demais, tá feliz demais? E aos poucos a gente vai tornando isso a nossa identidade. Só que papel não é identidade, queridão. Papel é um lugar ocupado. E lugar ocupado, senhores, pode ser revisto. Aqui existe uma consciência muito importante. Não acreditar que tu merece pode ser também uma maneira de ser leal. E eu sei que isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas fica aqui comigo. Se na tua família as mulheres que se colocavam em primeiro lugar eram chamadas de egoístas, talvez tu tenha aprendido que se colocar em último lugar é uma maneira de pertencer. Se na tua família quem prosperava era julgado, nojento, entojado, talvez tu tenha aprendido que ganhar bem demais é perigoso. Se na tua família descanso era visto com preguiça, talvez tu tenha aprendido a se sentir culpada sempre que para. Se na tua família receber cuidado vinha acompanhado de cobrança, talvez tu tenha aprendido que receber nunca era de graça. Se na tua família brilhar significava provocar inveja, crítica ou até afastamentos, talvez tu tenha aprendido a se apagar para continuar pertencendo. E aqui mora uma consciência muito delicada. Às vezes, não se permitir receber não é falta de vontade. É medo de trair o sistema de onde tu veio. É como se inconscientemente algo dentro dissesse: se eu for feliz demais, eu deixo alguém para trás. Se eu prosperar, eu vou parecer arrogante. Se eu descansar, eu vou ser julgada. Se eu receber, eu vou ficar devendo para alguém. Se eu for escolhida, alguém vai se sentir excluído. Então tu começa a te sabotar. E não é porque tu é fraca, mas porque em algum lugar aí dentro, continuar pequena parece muito mais seguro do que crescer e correr o risco de perder o pertencimento. Tu percebe a delicadeza disso? Muitas vezes o teu não merecimento não é falta de amor próprio. É uma tentativa antiga de continuar pertencendo ao teu sistema. Na parábola do filho pródigo existe um personagem muito interessante, que é o filho mais velho, aquele que ficou, aquele que trabalhou, aquele que obedeceu, aquele que não foi embora. Quando o filho mais novo volta e o pai prepara uma festa, o filho mais velho fica do lado de fora, com raiva, magoado, ferido, né? E ele diz ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Nunca me deste. Pegou? Mas o pai responde: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. E essa frase ela é muito forte, porque o filho mais velho vivia na casa do pai como servo, não como filho. Ele estava perto fisicamente, mas distante emocionalmente da consciência de pertencimento. Ele achava que precisava merecer, precisava trabalhar mais, servir mais, obedecer mais, provar mais. E talvez um dia, se fosse o bom o suficiente, ia receber a permissão para celebrar. Mas o pai revela outra lógica. Tudo já estava disponível. O problema não era a falta de amor do pai, era a incapacidade do filho de receber sem transformar tudo em mérito. E talvez seja
uma das maneiras mais comuns de não merecimento. Não é a pessoa que acha que não presta. É a pessoa que acredita que ainda não fez o suficiente. Ainda não foi boa o suficiente, não se esforçou o suficiente, ainda não sofreu o suficiente. Não pagou o preço suficiente para receber algo bom. Mas a parte aqui bonita é que o amor de Deus, ele não funciona por essa lógica. Ainda bem, né? Porque se funcionasse, a humanidade estava devendo até alma no Serasa. O amor de Deus nasce de uma outra fonte, a graça. E graça não é prêmio para quem performa, é presente para quem pertence. Existe uma diferença enorme entre ter que merecer e se reconhecer merecedora. Ter que merecer é viver em eterna negociação. Eu faço, então talvez eu receba. Eu sirvo, então talvez eu seja amada. Eu me esforço, então talvez eu seja vista. Eu não incomodo, então talvez eu continue pertencendo. Mas reconhecer-se merecedor é outra coisa. É entender que existe um valor em ti que antecede a tua performance. Antes de fazer, de acertar, de servir, de cuidar, de agradar, de provar qualquer coisa, tu já era vista por Deus, tu já era conhecida, já era amada. E maturidade espiritual é começar a permitir que essa verdade desça da cabeça cabeçuda, da mente, pro corpo. Porque muita gente acredita em Deus, mas continua vivendo como se fosse órfão. Acredita em graça, mas vive tentando pagar para existir. Acredita em amor, mas só consegue receber quando acha que compensou o suficiente. E talvez essa série venha exatamente para isso. Para te ajudar a perceber onde ainda tu vive tentando conquistar o que Deus já chamou de herança. Em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação, antes de qualquer resultado, antes de qualquer acerto, erro, currículo, antes de qualquer tentativa de provar valor. Queridos, anotem isso. Nós fomos escolhidos. E essa é uma das verdades mais poderosas contra o não merecimento. Porque se Deus te escolheu antes, quem te convenceu de que tu só seria digna depois? Depois de emagrecer, de vencer, de prosperar, de resolver tudo, de ser perfeita, de nunca mais falhar, de não precisar de ninguém, de dar conta de tudo. Depois. Sempre depois. Só que Deus falou que é antes. Antes da fundação do mundo, antes de qualquer performance, antes de qualquer merecimento conquistado. Meu amor, essa verdade não é um convite a ficar parada, acomodada, entende? Mas é um convite para descansar. Porque quem descansa no próprio valor não para de crescer. Começa a crescer sem desespero. O não merecimento não é uma verdade sobre quem tu é. Muitas vezes é uma instrução que tu aprendeu a seguir. Uma lealdade. Um papel ocupado dentro de um sistema. Uma maneira antiga de tentar pertencer. A pergunta não é como eu faço para merecer. A pergunta é quem te ensinou que tu não merecia? E ainda mais, por que eu ainda estou obedecendo? Vamos aprender a questionar, senhores. Então hoje eu quero te convidar para um exercício de escavação. Bora? Pega papel e caneta e responde com honestidade. Zero julgamento sempre. Porque aqui a gente quer entrar em contato no primeiro momento. Vamos devagar, temos a semana toda para trabalhar isso. E eu quero que tu escreva assim, ó. Na família onde eu cresci,
Quem podia receber sem culpa? Escreve. Quem podia descansar sem ser criticado? Escreve. Quem podia querer mais sem ser chamado de egoísta? Quem podia prosperar que não era julgado? Quem podia brilhar sem precisar se encaixar, sem diminuir a luz para não ofuscar ninguém? Agora responde. Eu estava nesse grupo? Ou eu aprendi a ocupar o outro grupo? De novo. Vai completando as frases aí, tá? E brisa comigo. Na minha família, mulher que se coloca em primeiro lugar é... Pontinhos. Preenche aí, senhora. Primeira coisa que vier. Na minha família, querer demais é... Na minha família, receber sem dar algo em troca é... Cara, essa aqui é muito expansiva. Na minha família, prosperar é... Na minha família, descansar é... Na minha família, o papel que eu aprendi a ocupar foi... Sempre escreva a primeira palavra que vier, porque essa sim é uma resposta do teu subconsciente. Não adianta tu ficar pensando no que tu... Ah, bonito, não. Deixa vir a primeira. Às vezes não faz sentido no primeiro momento, tá? Não faz sentido no primeiro momento. Mas escreve porque tu vai acessar consciências poderosíssimas ao responder essas perguntas. De verdade, gente. Isso aqui vale uma sessão de terapia. Agora eu quero que tu olhe para tudo isso e escreva assim. Essa instrução é uma verdade sobre mim ou uma lealdade a um sistema que também precisava ser curado? E eu não quero que tu tente encontrar respostas hoje, tá? A gente só tem que começar a fazer pergunta para romper o padrão. Isso é consciência emocional. Parar de obedecer padrões no automático. Certo, gente? Bora? Então tá bom. Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te peço luz. Luz para enxergar as instruções que nós seguimos sem perceber. As vozes que confundimos com verdades. Os papéis que ocupamos achando que é a identidade. Nos ajuda, Pai, a reconhecer onde aprendemos a não receber. Onde aprendemos a nos diminuir. Onde aprendemos a pedir desculpas por existir. Que cada pessoa que ouvir esse episódio, Pai, consiga distinguir a tua voz da voz da escassez, da culpa, do medo. Porque o Senhor nos escolheu antes de qualquer prova, de qualquer performance, de qualquer tentativa de merecimento. Nos ensina, Pai, a descansar nessa verdade. Não para que a gente viva parado, Papai, mas para que nós possamos crescer a partir do amor e não da falta. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, o não merecimento que tu carrega não é uma sentença, é uma história. E histórias podem ser revisitadas, podem ser compreendidas, podem ser ressignificadas. Talvez tu tenha passado muito tempo tentando merecer um lugar que Deus nunca te pediu para conquistar. Talvez tu tenha aprendido que receber é perigoso, que querer é errado, que descansar era culpa, que prosperar era ameaça. Mas hoje começa um novo movimento. E com essa nova série, eu vou te deixar essa pergunta. Não há será que eu mereço? Essa aí a gente vai deixar um pouquinho de lado. Mas é quem disse que eu não merecia. E se esse episódio mexeu aí dentro e tu percebeu que existem padrões muito fortes de não merecimento atuando na tua vida, na espiritualidade, nos teus relacionamentos ou na tua maneira de receber, eu quero te apresentar o ponto de clareza, que é uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu olho para o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico, espiritual, e eu te ajudo a enxergar aquilo que talvez esteja difícil de tu perceber sozinho. Lembra que a clareza é a ausência de força.
A gente não precisa de mais força, de mais esforço. A gente precisa muitas vezes de clareza. Comenta aqui embaixo clareza que eu te chamo para te passar informações. Gente, amanhã nós vamos continuar nessa série, olhando para uma pergunta muito importante. Por que receber pode parecer tão desconfortável? Lembra que o merecimento, ele também é um mindset, também é uma narrativa interna, também é um sistema de crença. E a maneira como nós olhamos para o merecimento e para tudo que ele engloba, ele é muito mais profundo do que a maioria das pessoas trata. E nós vamos ir bem fundo nessa série essa semana. E para isso eu vou te pedir, lembra de deixar o like, comenta aqui embaixo um coraçãozinho, um joinha, porque o que acontece, tá, gente? Eu sempre falo isso, né? Quando vocês comentam, compartilham, quando vocês curtem o vídeo, o algoritmo entende que é um assunto relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Quando vocês só ouvem, não esquece de deixar o like, não deixam um joinha, sabe? Ok, tem uma relevância ali, entendeu? Então vamos lá, gente. Se eu tô somando para vocês, me digam, compartilhem, sabe? Esse é o pagamento de vocês para mim. Entende? O pagamento de vocês para mim, uma retribuição, né, pelo tempo que eu dedico aqui, é quando vocês deixam o like. Gente, e não custa nada. Tu já tá assistindo, já chega, pum, deixa o dedo, sente o dedo no like, pense em alguém, cara, vou mandar pra minha amiga, pro grupo da família, pro grupo do trabalho, vou recomendar o podcast. Vamos, gente, me ajudem, nós somos muito fortes e nós somos muito mais fortes enquanto grupo, enquanto clã. Certo? Te vejo amanhã. E responde as perguntinhas. Volta aqui, responde as perguntinhas lá. E expande, senhor e senhora. Bora. Nova semana iniciando. E vai ser especial. Beijo!